De garrafa comum a peças incríveis. Hoje eu vou te mostrar como você pode pegar qualquer garrafa de vidro comum e transformar ela em pingentes personalizados, que inclusive podem te gerar uma boa fonte de renda. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te mostro como você pode pegar qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano e transformar eles em peças variadas usando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno. Caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples, que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. E esse vídeo está sendo patrocinado pela UP Brasil, que é uma empresa especializada em projeção e criação também de fornos de alta temperatura. Ela é uma empresa nacional também muito conhecida pela qualidade dos seus fornos. Eu, por exemplo, sempre estou utilizando aqui nos meus projetos o forno do tipo mufla. E claro, caso você queira um forno um pouco maior ou até mesmo com um formato diferente, basta você entrar em contato com a UP Brasil, que com certeza ela poderá produzir um forno que vai suprir as suas necessidades. Eu vou deixar o contato da UP Brasil aqui na descrição. Bom, pessoal, para o projeto de hoje eu vou estar brincando com essas duas tonalidades aqui de garrafa. E é claro que você pode variar as tonalidades de acordo com aquilo que você acha que vai ficar melhor para o seu caso. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa cor aqui de fundo e essa daqui para adicionar a minha arte. E se você já é antigo aqui no canal, você já sabe mais ou menos o processo que eu vou utilizar aqui para preparar as garrafas para a gente poder iniciar o projeto, o processo de criação do nosso projeto. E caso você seja novo aqui no canal e esse daqui seja seus primeiros vídeos, eu vou te explicar aqui de uma forma bem simples como você pode fazer isso. Você vai pegar uma ou mais garrafas de vidro, no caso eu sempre dou preferência para aquelas que eu encontro no meu ambiente, retiro o gargalo e o fundo, abro o corpo no meio e planeio esse corpo da garrafa. Feito esse processo, a gente tem esse resultado aqui, olha só, essa garrafa aqui, o que antes era assim, ficou dessa forma aqui. E percebe, pessoal, que entre a garrafa e um vidro de janela não existe diferença alguma em relação ao planeamento dele. É claro que conforme você planeia, dependendo de como você faz esse processo, existem algumas pequenas ondulações no próprio vidro, que é do próprio vidro, da própria garrafa de vidro. Então assim, se comparado um vidro plano com um vidro de garrafa, e isso no processo que eu vou explicar aqui para você, não existe diferença alguma. Então caso você tenha dificuldade de fazer isso daqui com a garrafa de vidro, você pode fazer esse processo que eu vou mostrar aqui para você usando o vidro plano. E é importante explicar isso logo no começo, pessoal, porque tem pessoas que seguem aqui o canal que estão utilizando a mufla e tem pessoas que vão utilizar o forno de alta temperatura. Então, caso você esteja usando a garrafa, o forno de alta temperatura seria o ideal para você. Caso você esteja utilizando o vidro plano, talvez para esse processo você dê preferência para a utilização da mufla, que é uma ferramenta que se utiliza em conjunto com micro-ondas para trabalhar a vidrofusão. Então vamos lá, pessoal, uma vez que eu tenho aqui a minha matéria-prima já escolhida, nesse caso aqui eu estou usando garrafa, mas como eu falei, você pode utilizar vidro de janela, o primeiro passo aqui é cortar ele no formato da peça desejada. Nesse caso aqui eu vou estar usando esse gabarito. Esse daqui vai ser o formato do corte que eu vou fazer aqui. Então apoio o vidro plano de forma que eu utilize o máximo possível da matéria-prima, ou seja, desperdice o mínimo possível, e utilizando um cortador, de preferência um cortador de qualidade, eu inicio o corte. Pessoal, esse processo aqui tem que ser feito com muita paciência para que nada de errado aconteça. Afinal de contas, até chegar a esse ponto aqui, você já teve todo um processo anterior que você teve que fazer para ter esse resultado aqui. E uma perca e um deslize nesse ponto aqui pode resultar na perca da matéria-prima. Uma vez cortado aqui esse formato, eu venho aqui com a outra tonalidade de vidro, no caso aqui o fundo, que eu vou utilizar como fundo, e corto também no mesmo formato. Ah, Evandro, por que você está cortando duas peças, sendo que você vai fazer uma só? Pessoal, aqui eu vou utilizar a técnica de sanduíche, que é vidro sobre vidro. Entre os dois vidros eu vou adicionar a minha haste. Por exemplo, esse colar aqui, ou melhor, esse pingente aqui foi feito exatamente com a técnica que eu estou explicando aqui para você. E toda essa coloração
pigmentação, toda essa arte que eu estou mostrando aqui para você, ela tá no meio do vidro. Ou seja, é uma arte que não desbota, é uma arte que não desgasta com o tempo, é uma arte que aquela cor ela não vai sair nem que você queira. Ouso dizer que até se você pegar esse pingente e jogar no chão, mesmo assim o pigmento, a coloração vai estar no meio do vidro. Mas voltando aqui, cortado as duas peças, eu reservo o fundo e foco a minha atenção no transparente. Nesse caso aqui, como eu vou criar a arte nesse vidro aqui, eu preparo inicialmente aqui as marcações que eu geralmente utilizo para a criação de uma arte. Isso porque eu já tenho uma certa facilidade com desenho. Caso você não tenha, recomendo que você imprima uma arte mais simples ou desenhe ela numa folha sulfite, coloque o vidro. Por ser transparente, o vidro você vai conseguir ver a arte até mesmo se você fizer de lápis. Você coloca o vidro em cima e posteriormente, assim como eu estou fazendo aqui, olha só, eu fiz as marcações, só que a arte eu vou fazer aqui na parte de trás, ou seja, essa daqui vai ser a parte de baixo do vidro. Eu inicio direto já com pigmento, como eu falei, como eu tenho essa facilidade artística, eu inicio a arte já direto no vidro. E galera, aqui eu não vou mostrar todo o processo de pigmentação passo a passo para vocês, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo até, mas nesses dois vídeos aqui eu explico passo a passo duas formas diferentes uma da outra de você fazer pigmentação no vidro exatamente como eu fiz aqui nessa peça. Então assista esses dois vídeos aqui depois desse daqui para você ter uma noção bem clara de como que a haste foi feita. Terminado a haste, veja só como que ela ficou aqui no final. Eu adicionei tanto o preto como detalhe principal da haste, quanto esses detalhes aqui em dourado que vão chamar mais a atenção para os detalhes que eu quero que realmente chame a atenção nessa haste aqui que eu criei. E pessoal, vocês não fazem ideia de quão bonito ficou esse pingente no final do processo. Mas calma aí, monto o meu sanduíche, como eu expliquei para vocês, é vidro sobre vidro e no meio aqui tem o pigmento. Como a peça de baixo já tem uma tonalidade azul, eu não preciso pigmentar essa peça. Então monto meu sanduíche e levo para o forno, caso eu esteja utilizando o forno. Você pode utilizar inclusive o forno da Up Brasil, esse daqui no caso é um modelo do tipo mufla, que você pode facilmente criar várias e várias peças como essa, simplesmente pela facilidade que ele tem de você criar gavetas, ou seja, você aproveita o máximo possível do espaço interno dele. Ou caso você não tenha forno de alta temperatura, você pode utilizar a mufla e o seu micro-ondas. Coloca a peça sobre a mufla, exatamente como eu estou explicando aqui para você, leva para o seu micro-ondas e adiciona os tempos. No final dos dois processos você vai ter o mesmo resultado. Agora pessoal, uma vez que as peças estão prontas, a gente vai para o furo. Muitos artesãos, eles não gostam, quase que eu falei artesãos, mas enfim, muitos artesãos eles não gostam de furar a peça simplesmente pelo fato de não saberem como dar um acabamento bem bacana depois. Mas isso eu explico em outro vídeo. Aqui eu vou fazer nessa peça dois furos, porque um só pode ser que ela fique um pouco torta, pode ser que eu não consiga encontrar o equilíbrio ideal dessa peça e fique um pingente torto, o que por consequência ficaria feio depois. Então eu vou fazer dois furos, que nesse caso aqui eu acho que se encaixa melhor com essa arte. Utilizo uma micro retífica com uma broca diamantada e com o pingente submerso em água e inicio meu furo, fazendo assim os dois furos como eu expliquei para você. E o resultado final é esse daqui, pessoal. Como eu expliquei para você, esse daqui é o feito com o fundo azul, o vidro transparente, exatamente como eu expliquei nesse vídeo aqui, e esse daqui é pigmentado. Olha só, com exceção da arte, a tonalidade dos dois vidros é exatamente a mesma. Ah, Evandro, mas por que você está falando isso? Porque caso você não tenha experiência para utilizar a mesma tonalidade de vidro, duas tonalidades diferentes de vidro em uma mesma peça, você pode simplesmente pegar a mesma tonalidade, nesse caso aqui o transparente, e utilizar de pigmento. Por exemplo, enquanto essas peças aqui eu pigmentei de azul, essa daqui eu pigmentei de vermelho. Esse colar aqui, pessoal, ficou incrível e ele foi vendido por um preço mais do que justo. Pode ver que a haste é a mesma, basicamente a mesma, mudam alguns detalhes, mas que uma coisa é você ver os pingentes dessa forma aqui, eles soltos. Outra coisa é você ver o pingente, o colar já montado. Olha só como fica
realmente incrível essa peça. E você também pode brincar com a arte, ó. Nesse caso aqui eu tenho aqui a Cleópatra, a câmera pessoal não está focando, mas relevem aí. Nesse caso aqui eu tenho a Cleópatra, nesse caso aqui eu tenho a Nefertiti, uma em vermelho e a outra em azul. Eu já tinha feito essa mesma arte aqui em um outro modelo de pingente que também já foi vendido há muito tempo. Esse daqui, olha só como fica bem bacana, um modelinho bem clean, bem básico, que se comparado a esse daqui, olha só, cada um é como se tivesse uma personalidade única. O que você achou das duas peças? O que você mudaria nesse processo aqui que eu expliquei para você? Deixa aqui no campo dos comentários. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chegou ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que isso ajuda a gente bastante. Olha só, esse daqui é a arte da Nefertiti, aqui a arte da Cleópatra. Eu utilizei a mesma tonalidade de azul, porque eu achei que, como eu já tinha o vermelho e dessa vez eu estava fazendo os mesmos pingentes com uma tonalidade azul, eu resolvi fazer um da Nefertiti também no formato desse colar aqui. Olha só, o que você achou? Deixa aqui no campo dos comentários. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!